Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Estamos aqui mais uma vez agora com a cadeira de Estatística e Probabilidades, ok? E com um tema interessante neste caso que é Estatística Inferencial. Mas antes de mais nada pessoal, convidar-vos a subscreverem-se no canal, porem likes caso gostem do vídeo, partilharem com os vossos professores, amigos, colegas e vamos à aula pessoal, let's go! Então, temos aqui questão. Suponha que o tempo necessário para o atendimento de clientes em uma central de atendimento siga uma distribuição normal. Pois bem, o enunciado já está a dizer que trata-se de uma distribuição normal. Ok. De média, já estão a dar um dado aqui, que é a média. Mas vamos ler o problema. De média, 8 minutos. E desvio padrão, dá-nos outro dado, que é o desvio padrão, que é de 2 minutos. Ok, cool. Vamos lá. Qual a probabilidade de que um atendimento dure? Então, temos aqui, neste caso, os pedidos, né? A linha A, menos que 5 minutos, a linha B, mais do que 9,5 minutos. E depois temos a linha C, que é uma questão um pouco já mais desenvolvida. Ok, pessoal? Então, temos aqui o exercício e vamos matar já o exercício. Ok? Let's go! Então, antes de mais nada, o que é que nós temos que retirar, neste caso do enunciado, pessoal? Como eu sempre digo, dados. Nesses problemas, neste caso de estatística e probabilidade, nós temos que saber ler os problemas com calma, ok? E tirar os dados, tudo na boa, sem forçar. Vamos lá, primeiro dado que nós retiramos qual é? É a média. O enunciado diz que a média é dado por 8 minutos. E outro aspecto que nós sabemos é que o que é? O desvio padrão, que eu posso representar assim por ρ, é respectivamente dado por 2 minutos. E qual é a outra informação que nos dá? Bom, não nos dá mais nenhuma informação. A outra é que trata-se de uma distribuição normal, pessoal, ok? Trata-se de uma distribuição normal. Com mais calma, depois vamos ver isso. E o que é que está-se a perguntar? Essa é a questão, neste caso, principal. A linha A pergunta: qual é a probabilidade de que um atendimento dure, a linha A, menos que 5 minutos? Pessoal, o que é que isso quer dizer, menos que 5 minutos? Pois bem, estatisticamente, neste caso, né, dizendo, a linha A está-nos a pedir, neste caso, a probabilidade, né, da nossa variável em estudo ser, neste caso, menor que 5. Ok, pessoal? Ronaldo, xixi, variável em estudo, não estou a perceber, já está a começar a complicar. Calma, pessoal, vamos fazer isso já já. Primeiro, o que nós temos que perceber é que está-se a pedir a probabilidade, neste caso, de modo que seja menos, o número de atendimento seja menos que 5, ok? E para tal, qual é a primeira regra? Pessoal, sempre sigam esta regra, sempre, muita atenção. O algoritmo é sempre o mesmo. Primeira regra, pessoal, aqui na parte da estatística inferencial, principalmente na matéria de distribuição normal, intervalos de confiança, nós temos que estar habituados a fazer o que? O esboço, pessoal. O esboço, temos que fazer esboço. Mas Ronaldo, esboço de quê? Aqui temos que desenhar alguma coisa? Sim, temos que desenhar um certo gráfico. Chama-se neste caso o gráfico ou distribuição gaussiana. E nós fazemos assim. Desenhamos ele, ok pessoal? Temos aqui, ele sofre uma certa simetria, é igual, sofrer simetria é igual para lá, 50 a 50. Então, a primeira regra diz que o quê? Aqui no meio é sempre posicionado pela média, o 1000. E qual é que é o 1000? É 8, pelo enunciado. Então, 1000 é igual a 8. Ok, muito bem. E o que acontece? Segundo esta informação, nós temos que x tem que ser menor que 5. Então, aqui, vamos supor que o nosso x seja 5. E o 5, comparando com a média, o 5 fica deste lado aqui, pessoal. É o 5 fica deste lado em relação à média. E qual é o sentido? O sentido é para lá, neste caso, o sentido está aí para a esquerda. Então, isto quer dizer que nós vamos pintar toda esta região de cá, pessoal. Pintamos tudo isto, ok? Pintamos tudo isto. Então, esta é a região, neste caso, que está-se a falar. Pessoal, desculpem, pintamos esta parte aqui de cá, esta parte de cá, ok? Vou só fazer aqui o gráfico, só uma vez, só. Então, temos aqui o 1000, que é igual a 8, e temos que o 5 está por aqui, e queremos toda esta região que está de cá. Toda esta região que está de cá, ok, pessoal? Então, depois, a partir daqui, o que acontece? Qual é, neste caso, a segunda regra? A segunda regra diz que nós temos, neste caso aqui, padronizar. Ronaldo, o que é padronizar? Bom, padronizar é nós, uma vez trata-se de distribuição normal, então nós temos que transformar, neste caso, para probabilidade em Z. Probabilidade em Z? Relaxem, pessoal. Vamos lá. Sigam o raciocínio. Temos o gráfico, que é este aqui. Então, vamos reescrever ele de novo, ok? E o que vai acontecer? Onde tinha a média, que é igual a 8, ok? Vamos por 0. Sigam sempre este raciocínio. 0. E aqui era o 5. Este 5 aqui nós havíamos considerado como sendo o nosso x.
Agora, já que aqui era 5 e era o nosso x, padronizando em z, não mudamos nada. Onde tem 5, simplesmente vamos pôr z, pessoal. E a região é a mesma. Ou seja, não mudou-se grande coisa. Basicamente, era o que nós tínhamos, só padronizamos, neste caso, para z. Fizemos essa transformação. E, estatisticamente falando, ok? Ou reescrevendo, isso escreve-se assim. X padronizado, neste caso, para a distribuição normal, dado, neste caso, pela desvio padrão e pela média. Ok? Não é muito necessário escreverem isto, mas, bom, é sempre bom ter atenção, né? Só para mais detalhes. Isto significa que está-se a padronizar, neste caso, usando a distribuição normal, pessoal. Então, sendo assim, o que é que nós temos agora? Nós temos, neste caso, esta distribuição. E o que é que nós precisamos saber, pessoal? Agora é que já vem a parte interessante. Nós temos que saber determinar, antes de mais nada, o valor, neste caso, de z, pessoal. Temos que saber quanto é que vale o nosso z. E para sabermos quanto é que vale o nosso z, é a segunda regra. O z tem uma fórmula, que é, neste caso, bem básica. Z simplesmente é dado, neste caso, por x menos o μ, que é a média, sobre o desvio padrão, que é o ρ. Em que o x, nós já sabemos, neste caso, é 5, ok? Menos, respectivamente, a média, que é, neste caso, 8. E temos o ρ. O ρ é o desvio padrão, que é, respectivamente, dado por 2. Fazendo esta operação, vamos ficar, neste caso, com 5, neste caso, menos 8, sobre 2. Vamos ficar com menos 3 meios. E menos 3 meios é, neste caso, equivalente a menos 1,5, pessoal. Então, nós já descobrimos qual é o valor do nosso z. Reescrevendo, neste caso, a distribuição, ok? Fazendo, neste caso, a distribuição, temos aqui 0. Temos aqui o valor, neste caso, do nosso z. Já descobrimos qual é o valor do nosso z. Descobrimos que é menos 1,5, pessoal. Menos 1,5. E é dado por esta toda a região. Ok, Ronaldo, já fizemos isso e tal, mas agora como é que nós vamos achar a probabilidade que nos estão a pedir no enunciado? Calma, é agora que vamos fazer isso. Pessoal, uma coisa que vocês devem perceber é o seguinte. Esta distribuição é dada de 50-50, ou seja, 50%, 50%. Toda esta parte de cá equivale a 50%. E toda esta parte aqui de cá, ok? Também equivale a 50%. Só que o que acontece? No nosso problema, o objetivo é nós calcularmos a probabilidade desta região, ok? Então, se toda esta região é 50% e esta região aqui é uma outra região que nós precisaremos de saber. Por quê, Ronaldo? Porque se eu quiser calcular esta região, a probabilidade desta região aqui, que corresponde exatamente ao nosso pedido, que é este aqui, a probabilidade muda que o x seja menor que 5, ok? Que o número de atendimentos seja menor que 5. Então, para eu calcular esta região, eu tenho que saber a região total e tenho que saber esta partinha. Ou seja, se eu quiser calcular isto, será simplesmente dado por quê? Qual será, neste caso, o resultado final? Será 50% ou podemos escrever 0,5 menos a probabilidade disto. Ronaldo, não entendi o que é que isso é, 0,5, de repente já estás a subtrair, não estou a perceber. Calma, vamos com atenção de novo. Temos 50% que é dado por toda esta parte. E nós precisamos de calcular esta parte. E é possível nós termos esta parte. Então, de maneira intuitiva, nós sabemos se nós quisermos ter esta parte, é só deste total nós retirarmos este aqui. Vai restar só esta parte. Por isso que é o mesmo que termos 0,5, que é o total, menos a retirada desta parte de cá, que é a probabilidade desta parte de cá. Ok, Ronaldo, já percebi, é a retirada desta parte de cá, mas nós não temos a probabilidade desta região. Como é que nós vamos achar a probabilidade desta região? Que é para nós podermos pôr aqui e termos o resultado. Então, como é que nós vamos achar isso? Então, aí já chega, neste caso, a terceira regra. A terceira regra é, neste caso, utilizar, neste caso, a tabela. Nós temos que utilizar a tabela. Terceira regra, temos que usar a tabela. Como é que nós temos que utilizar a tabela, pessoal? Ou seja, qual é o sentido da tabela? Na tabela, o objetivo é nós apanharmos, neste caso, qual é a probabilidade que corresponde a esta parte aqui de cá, sendo que o nosso z é menos 1,5. Ok, Ronaldo, mas isso na tabela, ao menos, não tem uma regra e tal. Não, pessoal, a distribuição, ok, sendo franco, felizmente, ela é simétrica. Então, tanto trabalhando com menos ou sem menos, o resultado é o mesmo, pessoal. Não vai alterar nada, ok? Nós vemos do mesmo jeito. Então, o que é que isso quer dizer, na verdade? Nós, na tabela, temos aqui, neste caso, z, que é igual a menos 1,5. Nós temos que ver, aqui, neste caso, a área corresponde a esse valor. Ronaldo, mas sim, como é que é isso na prática? Então, pessoal, é aí onde já chega o conceito de como usar a tabela, pessoal. Nós temos que saber usar a tabela. Eu vou dar aqui alguns casos. Vamos supor que o nosso z aqui seja, por exemplo, 2,33.
Vamos supor, por exemplo, a linha B, né? Que o nosso Z seja exatamente o nosso Z. Vou dizer, neste caso, 1,50, ok? Só precisamos, neste caso, de duas casas, porque na tabela também vemos em duas casas. Então, qual é o segredo para ver na tabela? O segredo é muito simples, pessoal. As pessoas às vezes têm um certo receio, parece que é uma coisa muito complexa, mas não é, pessoal. O segredo é, na tabela, vocês devem reparar, neste caso, esta partinha de cá, localizar o 2,3 primeiro. E isso encontramos, neste caso, no lado esquerdo da tabela, ok? Olhando ela, neste caso, verticalmente. E o resto, nós vamos apanhar, neste caso, com o 3. Ronaldo, não percebi. Ok, vou aqui mostrar-vos, neste caso, a tabela que eu estou a utilizar, ok? A tabela é esta. Então, o que eu estava a tentar explicar é, vamos supor que estamos no caso do 2,33. No caso do 2,33, o que acontece é que nós temos que reparar primeiro os primeiros valores, neste caso que é 2 e 3, neste caso 2,3, que é esse que está aqui. E depois resta um 3. É só irmos à tabela, pessoal, aqui na tabela, e procurarmos um 3, neste caso, que é o 0,03, que está aqui. E vamos cruzar, pessoal. Cruzando, vamos cruzar aqui, cruzar, neste caso, com o 2,3. Então é 2,3, ok, pessoal? E temos outro 0,3, está lá em cima. Então significa que o valor que nós temos que apanhar é este aqui, pessoal. E depois temos no nosso caso, que é 1,50. Então em Z localizamos primeiro o 1,5. 1,5, pessoal, está aqui. Depois localizamos aquele zero que resta. O zero que resta está aqui. E é só cruzarmos. Cruzando está aqui. Apanhamos o valor. E descobrimos que é 0,9332, pessoal. Ok? Então, fazendo isso, o que é que nos vai acontecer? Nós já sabemos que o valor, neste caso, desta região aqui, pessoal, é dado, neste caso, por 0,9332, pessoal, ok? E o que vai acontecer no final, fazendo as contas, será pegarmos o 0,5 menos retirar esta parte de cá. Então, teremos, neste caso, 0,5 menos 0,9332. E esta probabilidade, quanto é que vai nos dar? Simples, pessoal. Vamos fazer aqui na nossa máquina, na boa, na paz, sem nenhum stress, ok? Não é obrigatório fazer isto mentalmente. Temos máquina, vamos utilizar. Então, dá 0,4332. Mas, Ronaldo, aqui está a dar um valor negativo e probabilidade não pode ser negativa. Sim, pessoal, isso deve-se por causa do sinal. Então, para mudar isso é uma coisa muito simples. Nós só precisamos saber o valor, neste caso, positivo. Ou seja, vamos multiplicar isto por 100. Multiplicando por 100, ficamos com 43,32. É essa a probabilidade que nós vamos utilizar. Não precisamos utilizar o menos 43,32. Ok, pessoal? Então, esse é o resultado neste caso final, que é 43,32%. Ok? Essa é a probabilidade para que o número de atendimentos seja menor que 5. E, na outra aula, vamos, neste caso, resolver... Neste caso, o exercício da linha B, que o raciocínio é basicamente o mesmo. E a linha C, que também é interessante e é muito avaliado nos testes. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Não se esqueçam, subscrevam-se ao canal, ponham like caso tenham gostado, neste caso, do vídeo. E peace! Boas aulas! Estudem!